Primeiro com essa palavra que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e o verso 53, porque não somente embasa o fato de que nós somos este ser tripartido, criado pelo Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas além disso o texto embasa o fato de que, tendo estes elementos, sendo estes elementos a composição do nosso ser, espírito, alma e corpo, o texto também indica a necessidade espiritual que temos de cuidar dessas três unidades que compõem o nosso ser. Então o texto ele é fantástico por isso, porque por um lado ele fundamenta de que nós somos esse ser composto de espírito, alma e corpo, e por um outro lado o texto ensina que nós precisamos cuidar e cuidar bem dessas três unidades. Então veja o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vocês perceberam? Paulo está dizendo aqui que nós precisamos nos santificar em tudo. A santificação é uma das doutrinas básicas do Evangelho. E uma das ordenanças de Deus, ele diz no texto de 1 Pedro, sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Paulo fala para os coríntios, sem santificação ninguém verá o Senhor. E o nosso texto disse, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E na sequência ele fala dessas três unidades que compõem o nosso ser, dizendo, e o vosso espírito, isso aqui é ordem de valor, não é por acaso que ele não começa dizendo, e o vosso corpo, só vai falar corpo em último lugar, porque isso é ordem de valor, e o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que essa santificação em todas as coisas, como uma ordem soberana de Deus para os seus filhos, deve também e essencialmente e principalmente estar sendo processada em nosso espírito, em nossa alma e em nosso corpo, porque ele vai dizer, para que no dia do Senhor, na vinda do Senhor, esse nosso espírito, essa nossa alma, esse nosso corpo estejam na presença de Deus sendo apresentados íntegros e irrepreensíveis para Ele. Então o texto ele é muito forte, ele é muito enfático e muito objetivo. E esclarece assim, de uma vez só, várias coisas importantes, como por exemplo, aquela falácia que existe em alguns grupos, não tem aqui, no sentido de que não, o que importa é o coração, o corpo não tem muita importância. Isso é uma falácia, porque aqui está falando que o nosso espírito, como a nossa alma e o nosso corpo, devem se apresentar no dia do Senhor íntegros e irrepreensíveis diante dele. Então não existe isso de que tem que cuidar de uma parte em detrimento de outra. O que existe é nós darmos o mesmo cuidado às três partes do nosso ser e principalmente em função de ser a parte mais nobre do nosso ser, o nosso espírito, está investindo bastante, porque é dele que vem toda a contribuição e toda a riqueza para as demais partes do corpo, por isso, para as demais partes do ser, alma e corpo. Por isso que eu disse que a ordem de valor é que Paulo não disse primeiro, e toda a vossa alma e depois o espírito, ou todo o vosso corpo e depois a alma. Não, ele falou, e todo o vosso espírito e alma e corpo, porque isso é uma ordem de valor. Porque a parte mais nobre do nosso ser é o nosso espírito, não é o nosso corpo, nem tampouco a nossa alma.
O Espírito é o centro do nosso ser. No Salmo 20, verso 27, diz que esse nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Veja que coisa importante. O nosso espírito humano, que foi gerado quando Deus soprou nas narinas do primeiro homem, que era simplesmente um boneco de barro, feito carne pelo poder de Deus, mas inerte, estirado no chão, sem vida, sem nenhuma vitalidade, sem nenhum vigor. Quando o homem era esse ser inerte, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, diz claramente que o Senhor soprou nas narinas do primeiro homem, e o texto é claro quando diz, e ele passou a ser alma vivente, quer dizer, ele não era antes que Deus soprasse nas narinas deste primeiro homem. Foi depois do sopro do Todo-Poderoso, como diz também um dos salmos, o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Gênesis diz isso, que o homem passou a ser alma vivente depois do soprar de Deus nas narinas do primeiro homem. Foi por aí que entrou o Espírito. Deus formou o Espírito com o sopro dele nas narinas do primeiro homem. E o Espírito foi formado juntamente com a alma em segundo plano, para que esse corpo tivesse validade, para que esse corpo tivesse funções práticas em pleno funcionamento, para que esse corpo pudesse expressar toda essa riqueza que vem de Deus, através do nosso espírito humano, tocando a nossa alma e esta jogando toda a riqueza que vem do céu. Por esse caminho, por esse processo, Deus, Espírito de Deus, Espírito humano, Espírito humano jorrando essa riqueza, essa luz sobre a alma tendo alinhamento espiritual e essa usando em último lugar o corpo para ser expressão de toda essa riqueza que vem de Deus. Eu costumo dizer, eu não sou um corpo. Nós não somos um corpo, nós somos muito mais do que isso. O que é que nós somos? Nós somos um espírito que possuímos uma alma e ocupamos um corpo. Um corpo que é terrenal, um corpo que é limitado, um corpo que fenece, um corpo que finalmente será totalmente deteriorado, entrará em estado de decomposição e sumirá, desaparecerá, que é a parte material do nosso ser. Mas o espírito que nós somos e a alma que nós somos, essas são partes imateriais, não são materiais. Quem lê Eclesiastes 12, naquela poesia linda sobre a vida, que fala dos jovens, Eclesiastes 12, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias nos quais você venha dizer, não tenho nele contentamento, antes que aconteça isso e aquilo outro, vai falando do processo de envelhecimento da vida, vai falando do falecimento gradual do nosso corpo. E por último, a poesia salomônica termina dizendo, antes que se rompa o fio de prata, antes que se despedace o copo, e o pó volte ao pó como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Antes de tudo isso, lembra-te do teu Criador que te fez espírito, alma e corpo. Teu Criador que disse, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Fiel é o que vos chamas, o qual também o fará, o texto que eu li. Lembra-te deste Criador. Para quê? Para você andar alinhado com Ele. Para você ter um espírito rico, uma alma preciosa, um corpo que expresse a grandeza de Deus na terra.
Um corpo que o teu olhar seja uma luz, como Jesus propõe que seja. Quando ele fala dos nossos olhos, do nosso corpo, ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se o espírito humano que Deus formou é a lâmpada do Senhor em nós, Jesus vai dizer no Evangelho que os nossos olhos são a lâmpada desse corpo. E Jesus disse, se a única luz que o teu corpo tem, Jesus aí fez uma separação do espírito e da alma, e tratou e focou de maneira isolada só o corpo, e aí nesse sentido ele está dizendo, se a única luz que o teu corpo possui, que é exatamente teus olhos, porque os olhos são o corpo da alma, forem trevas, quão grandes trevas não serão, diz o Senhor. Porque a única luz que há no corpo, que são os olhos, pode se transformar em trevas se o nosso corpo, igualmente com a nossa alma e espírito, não forem íntegros e irrepreensíveis diante do Senhor. Você entendeu essa palavra? Em 1 João está escrito que existem homens cujos olhos estão cheios de adultérios. Olhos, lâmpada do corpo, cheios de sensualidade exacerbada. Os olhos, a única lâmpada do nosso corpo. João vai dizer em 1 João capítulo 5, que existem homens com os olhos cheios de malícia, cheios de segundas intenções, os olhos carregados de pecados. Esses, a única luz que eles possuem no corpo se transformaram em trevas. E Jesus falou, quão grandes trevas não serão, porque se trata de uma luz que perdeu seu brilho. Homens e mulheres, seres humanos, que vive cultuando o seu próprio corpo como se não tivesse alma e nem espírito, que olha para os outros apenas como objeto de prazer, infiéis, adúlteros, iníquos, pecadores, traidores, infiéis, que não se contentam com a sua própria esposa, com a sua própria mulher, que quando vê o sexo oposto, já imagina mais uma conquista, mais um troféu na sua caminhada carnal. Não olha para as pessoas com bondade, com misericórdia, não olha para as pessoas com respeito, com amor de Deus, como deveria ser. Por isso nós precisamos entender a necessidade que temos de santificar nosso espírito, para que ele possa iluminar a alma, e para que a alma iluminada pelo Espírito possa usar o corpo como expressão de toda essa grandeza. Tem homens e mulheres de Deus, cujo andar já denota a sua espiritualidade, seus gestos já denota a sua espiritualidade, seu olhar já infunde a gente de algo diferente, sua presença nos cativa, e é bom estar ao lado dessas pessoas, porque elas carregam essa riqueza espiritual, porque seus espíritos, suas almas e seus corpos estão em disciplina espiritual diária, buscando estar representando a Deus dignamente neste mundo, e sendo a vida deles uma expressão de Deus na terra. É isso que Deus propõe para nós, mas tudo começa com o nosso espírito, que é a parte mais nobre, que é a parte onde Deus se comunica conosco, é a parte onde Deus fala primeiramente para o nosso ser, Ele se dirige ao nosso espírito. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana, você vai ver isso, você vai ver Jesus conversando com ela, e ela perguntando aonde se deveria adorar a Deus, se era no monte onde ela tinha aprendido com o seu povo desde cedo, ou se era no templo como os judeus, como Jesus era judeu, tinha aprendido que era no templo que se buscava e se adorava e se louvava a Deus. Então ela pergunta, vendo que ele tinha as respostas de Deus, e tu, o que é que dizes? É no monte, como meus pais me ensinaram, é no templo, como os judeus ensinam. E Jesus disse, mulher, chegou a hora,
vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E são esses tais que o Pai busca para que sejam seus adoradores. Se você tem uma versão boa da sua Bíblia, porque tem versões que são sofríveis, mas se você tiver uma versão boa da sua Bíblia, você vai ler em João 4, que quando fala que se deve adorar a Deus em espírito e em verdade, o espírito está com E minúsculo. E quando diz lá, Deus é espírito, o espírito aí já aparece com o E maiúsculo. Porque quando diz que Deus é espírito, está se referindo ao Espírito de Deus, por isso é com E maiúsculo. Mas quando Jesus disse que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade, esse espírito é com E minúsculo, porque Jesus está dizendo, você toca a Deus com seu espírito. É isso que Jesus está dizendo. Você adora a Deus com seu espírito. Você se expressa diante de Deus com seu espírito, não é com a sua alma, em primeiro lugar não. Também com a nossa alma, mas em primeiro lugar não. Porque Deus, quando Ele ministra ao nosso ser, Ele se dirige imediatamente ao Espírito, porque é compatível. Foi o sopro dEle que formou o espírito humano. Portanto, esse Deus que é Espírito, precisa ser adorado em espírito e em verdade, em espírito humano. Não é com a nossa alma. Alma é sentimento, emoção, mente, intelecto. É importante adorar a Deus com inteligência, a inteligência da alma. Mas no sentido mais profundo da adoração, não é com a inteligência, e nem com o sentimento, e nem com a emoção. É no mover do Espírito dentro de nós. Por exemplo, estamos num culto e muitas vezes nós não sentimos alguma sensação física. E a gente tem a impressão, talvez não todos nós, mas muitos de nós, saímos daquela reunião com a impressão de que Deus não se moveu, porque eu não senti nada. Mas não é para sentir, para poder ter a certeza de que Deus está conosco. Porque o nosso mover diante de Deus, ele é espiritual, e se ele é espiritual, é com os elementos espirituais, e não com os elementos almáticos. Nós não podemos ser pessoas almáticas. Pessoas almáticas são aquelas que estão sendo movidas só pela sua alma e não pelo seu espírito. Ou seja, estão sendo movidas só por sentimentos e emoções, estão andando por vista. Paulo disse, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Fé não está na alma, fé está no espírito. Porque é a parte mais nobre do nosso ser, por isso que eu estou enfatizando isso. Os sentimentos mais nobres estão no nosso espírito, não estão na nossa alma. Por exemplo, o amor. O amor está em seu espírito, não está em sua alma. Nós não amamos ninguém com a nossa alma, nós amamos as pessoas com o nosso espírito, porque esse sentimento, o amor, que identifica o próprio Deus, João diz que Deus é amor. Imagina onde é que Deus vai gerar esse amor, que é a sua própria essência, se não é no teu espírito, que é a parte mais nobre do teu ser. Assim como a fé, que é um sentimento sobrenatural, que ninguém nasce com ele, inclusive, ele é adquirido na caminhada espiritual com o Senhor, porque Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que é viva e eficaz, e que penetra até a divisão da alma e do espírito. Eu estou citando Hebreus 4:12, que a palavra de Deus que é viva e eficaz e que penetra até a divisão da alma e do espírito. É essa palavra que gera fé onde em nosso espírito, que é a parte mais nobre.
e depois movido por essa fé que é eminentemente espiritual. Tocamos a Deus, adoramos a Deus, servimos a Deus, ouvimos a Deus, respondemos a Deus, sentimos a Deus no nosso espírito, sem necessidade de arrepios e nem de sensações físicas. E depois dessa realidade ser instalada, aí tudo isso vaza para a alma. E eu posso até chorar na presença de Deus, cantar e adorar, derramando lágrimas, mas sendo isso resultado da ação espiritual que já houve no centro do nosso ser, que é o nosso espírito, que é onde Deus primeiramente se manifesta. Porque foi Jesus quem disse: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E alguém diz assim: mas e o Espírito Santo, onde é que fica? Aí eu respondo, pela palavra de Deus, fica exatamente no seu espírito. Uma vez que o seu espírito humano é a lâmpada do Senhor, não seria em outro lugar onde o Espírito Santo não se instalaria, senão na lâmpada do Senhor que está em nós, que é exatamente o nosso espírito humano. Quando a gente se converte, quando Deus abre o nosso coração e a gente entende o Evangelho, a gente se entrega a Ele e Ele entra dentro de nós, é pelo Espírito que Ele entra, pelo Espírito Santo que Ele entra, e o Espírito Santo vai diretamente ao nosso espírito humano, que o nosso espírito humano estava dormindo, porque ele não morre, mas ele não tinha quase nenhuma atividade, porque a gente era incrédulo, a gente andava nas trevas, a gente tinha essa riqueza, esse potencial enorme, mas a gente não se utilizava dele, e ele pouco se movia, porque ele precisava ser reavivado, reativado pelo Espírito Santo, que entraria na nossa conversão e despertaria esse Espírito, para ele poder cumprir as suas funções. E depois que isso acontece, a gente tem que se policiar, no sentido da gente vigiar, e a gente não pecar contra o Senhor mais, porque senão a gente torna a contaminar esse espírito. Uma vez pregando sobre esse assunto, também numa reunião de jovens como essa, um jovem perguntou, depois da reunião, disse: pastor, e o espírito, ele também peca? Ele também se contamina? Eu disse: claro que sim. Senão, Hebreus 4,12 não diria: todo o vosso espírito e alma e corpo sejam irrepreensíveis e íntegros. Quer dizer, é para ser, porque pode não ser. A inferência é clara. Mas para não ficar só nesse, tem um outro texto, Paulo aos Coríntios. Acho que eu notei aqui, é 2 Coríntios capítulo 2. Versos 7 e 1, fica claro aí, ó. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo e, por conseguinte, o nosso espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Em algumas traduções dizem a alma, mas noutras diz o Espírito. Então, você tem o cuidado de viver uma vida espiritual para que todas essas unidades estejam sendo processadas pelo Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Nós precisamos fazer isso o tempo todo e a vida toda. Alguém pergunta mais ainda assim: como é que se contamina o espírito? Se contamina o espírito quando se tem uma vida sexual promíscua, quando se comete adultério, porque o ápice da vida sexual, chamado orgasmo, é uma descarga espiritual. Poucos falam sobre isso e entendem isso, por isso banalizam o sexo. O sentimento mais profundo do ser humano, mais
tenso, mais extraordinário que existe, é exatamente esta experiência sexual que culmina com o orgasmo. E por que ela é tão extraordinária? Porque tem elementos espirituais ali, presentes. Imagina nessa explosão que há toda a fantástica carreira biológica para a geração de uma vida humana. Você acha que isso é pequeno? Isso é grandioso demais. Por isso que os pecados sexuais, eles corrompem o nosso espírito. Exatamente por causa disso que eu estou dizendo aqui. Por isso que a vida sexual limpa, a vida sexual diante de Deus, alinhada com os princípios de Deus, são poderosos agentes espirituais de preservação do nosso espírito. Por que é que tanta gente tem pouca experiência com o Senhor? Porque seus espíritos estão contaminados. Eu falo de crentes. Porque o Espírito Santo tendo ativado o nosso espírito humano e a gente sendo crente, a gente continua sem ter profundas experiências com o Senhor, a resposta é essa. É uma vida desleixada espiritualmente falando, é não ter esses cuidados espirituais de santificar o nosso espírito. Existem corrupções terríveis que têm a ver com o pecado que atinge o nosso espírito. O pessoal está vindo que já terminou, é? Jesus da glória. E eu mal comecei, quanto tempo eu tenho ainda? Não, mas é 9h15, espera aí, né? Eu posso ir até 9h30, posso? Tomei um susto agora. Não, tem que pedir para adiantar um pouco esse episódio aí. Mas entendam, irmãos, o contato com o ocultismo também corrompe o nosso espírito. Invocar os mortos é abominação diante do Senhor, porque está contaminando a parte mais nobre do Senhor em nós. E daí por diante, o texto é claro, para a gente se purificar de toda contaminação do corpo e do espírito, do corpo e da alma, porque as três unidades, elas podem não se tornar íntegras e irrepreensíveis diante do Senhor. Então eu preciso dizer para você, passando para a parte final já, né? Que o nosso espírito, ele precisa estar sendo santificado para que você possa usufruir de tudo aquilo que esse Espírito Santo produz em termos espirituais nas nossas vidas. Então o Espírito Santo se funde com o nosso espírito humano. O nosso espírito humano, então, joga toda essa riqueza para a alma joga toda essa riqueza para o corpo, para que o corpo expresse. E existe algo que é fantástico, que eu gostaria de ocupar um pouquinho de tempo para explicar, que é o coração e a mente, que não são as mesmas coisas. E quando a Bíblia fala, de acordo com o contexto em que ela está falando, o coração não é o órgão biológico, mas é uma parte do nosso espírito. Assim como a mente é uma parte da alma. A alma não é só emoção e sentimento, a alma também é mente. E o espírito é intuição, comunhão. E consciência. Se a alma tem suas funções, o espírito tem suas funções. Como função, o espírito tem intuição, comunhão e consciência. As principais funções do nosso espírito humano. A nossa alma tem três principais funções: sentimento, emoção e mente. São extremidades. Num gráfico, se eu tivesse aqui, eu mostraria para você, como se fosse esse copo e um apêndice aqui, ó. Vamos supor que esse meu celular seja bem pequenininho aqui. É o coração, uma extremidade do espírito que se conecta com a alma. A alma, por sua vez, é o copo de novo. E esse coração, e esse celular de novo, vamos supor que ele seja bem pequenininho, é como um apêndice, é a mente da alma, que já está conectada com o corpo.
Quer ver a ilustração vívida e clara aqui, ó? Levantei o braço 2 vezes, não foi? O braço pertence ao meu corpo. Por que eu levantei 2 vezes? Estou levantando de novo. Porque a minha mente deu o comando. Está vendo como a mente é a extremidade, é a fronteira do corpo? A mente é a extremidade da alma que se conecta diretamente com o corpo para comandar o corpo. A mente diz, faz isso, te levanta, canta, abre a boca, dá um grito. É a mente da alma. Por isso que a alma precisa expressar a riqueza de Deus e não o pecado. Porque senão o corpo vai comandar, o corpo vai obedecer o comando pecaminoso da alma. Por isso que essencialmente temos que ser pessoas espirituais e não almáticas. O nosso foco tem que ser o espírito. E o coração aqui está se conectando com a alma. E aí tem um texto fantástico, maravilhoso. Esse texto está em Provérbios 4:23. Diz assim, ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Numa outra tradução diz, porque dele procedem as saídas da vida. Se você vai olhar o original, o original vai dizer o seguinte, ó: saídas é o mesmo que fontes, é o mesmo que fronteira, é o mesmo que extremidade. As variáveis do vocábulo hebraico, para fontes ou saídas, quer dizer isso, extremidade, fronteira. Mostrando exatamente que o coração que nós precisamos guardar é uma parte do nosso espírito, que tem a ver com a adoração, a busca pelo Senhor, que tem a ver com a oração, tem a ver com a meditação da palavra, jorrar para dentro do nosso espírito a palavra, orar a Deus com o nosso coração, pedindo riqueza de Deus para o nosso espírito, para que então o nosso espírito cheio de Deus e da palavra de Deus possa jogar na alma a riqueza. A alma não pode governar o nosso ser. O centro de governo do nosso ser se chama espírito humano cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo enchendo o nosso espírito humano para que ambos, Espírito de Deus e Espírito humano, governe a alma. A alma tem que ser governada, capitaneada pelo Espírito, para que a alma, cumprindo a sua função, não de governo, mas de reflexo do Espírito, receptáculo do Espírito. Sua função é usar o corpo como forma de expressão. Então a alma precisa estar captada por esses elementos espirituais. A pior tragédia é o ser humano ser guiado pelas suas emoções, porque é ser guiado pela alma. É um ser almático, que não tem o centro espiritual comandando a sua vida, tem suas emoções, seus sentimentos. Por isso que eu disse, o amor não está na alma, o que está na alma é a paixão, porque a paixão é louca, desenfreada, cega. O amor, pelo contrário, ele organiza o nosso ser, ele harmoniza todo o nosso ser diante de Deus e da vida. Por isso, amor no espírito, paixão é na alma. Outros sentimentos é na alma, mais pobres. Mas amor, fé, tudo isso que tem a ver com a deidade, tudo isso que tem a ver com Deus que nos criou, tudo está depositado em nosso espírito. E o nosso espírito tem funções. Por isso você precisa dar atenção ao seu espírito. A parte prática dessa reflexão é você orar de maneira objetiva, abrindo o seu espírito, seu coração para Deus.
de tudo que se deve guardar, guarda primeiro o teu coração. É uma parte do Espírito, porque dele procede as saídas da vida. Saídas da vida é anterior a tudo. Saídas da vida é anterior às obras. Saídas da vida é anterior às palavras. Saídas da vida é anterior aos pensamentos. Por isso que tem que cuidar o nascedouro das coisas e não ficar atacando os sintomas de algo que já aconteceu errado lá na sua origem. Não, Deus trata com a causa, e a palavra é clara em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, primeiramente, é prioridade, guarda primeiro o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Deus está dizendo, antes do pensamento se formar, a pulsão inicial está ali no coração, cuida dele. De que jeito? Orando, clamando, pedindo misericórdia. De que jeito? Lendo a palavra, não lendo, comendo, bebendo a palavra, armazenando a palavra de Deus, porque Hebreus 4 diz que a palavra penetra até a divisão da alma do espírito. Está vendo que a palavra tem papel importante? Você precisa conhecer a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, interpretar bem a palavra e aplicar a palavra na sua vida, porque a palavra tem um direcionamento objetivo ao seu espírito, para que o pensamento seja bom, porque depois o pensamento vai se transformar em palavras, para que a palavra seja boa, porque depois essas palavras vão se transformar em ações concretas, para que as ações sejam boas. Guarda primeiro o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se você cuidar isso, seu pensamento será bom, e se ele for ruim, for uma seta do diabo, você vai eliminá-lo. Você vai dizer, isso não é de Deus, porque você vem do Espírito. Você não vem das suas emoções, você vem da palavra, você vem da presença de Deus, você vem da oração. E você vai ter condições de fazer censuras mentais. Quando um pensamento se forma e ele não se coaduna com Deus, você diz, saia. Você não alimenta esse pensamento, você identifica que ele é um elemento estranho, você é um ser espiritual, você não é comandado pela sua alma, você é comandado pelo Espírito. Aleluia! Por isso Jesus Cristo disse, irmãos, confirmando Provérbios, que o que entra pela boca do homem não contamina o homem, mas o que sai da boca do homem contamina o homem. E ele vai falar do coração, ele vai confirmar Provérbios. E ele diz, porque do coração é que procedem, isso é a palavra do Senhor, do coração é que procedem os maus pensamentos, está vendo? Do coração é que procedem as mortes e homicídios, do coração é que procede os adultérios, está vendo? A obra falou do pensamento, falou das obras. Então ele disse que o que pode contaminar a gente é o que procede do coração da gente. O coração é a sede, o centro do nosso ser, que precisa estar purificado. Purifiquemo-nos de toda contaminação do corpo, da alma e do espírito, mas principalmente do espírito. Porque de lá vai vir uma força maravilhosa para você andar em santidade, de sentimento, de emoção e de mente. E depois não vai ser difícil ser santo nas suas obras, nas suas palavras, nas suas ações, nas suas reações e nas suas atitudes. Porque lá no nascedouro a coisa foi endireitada e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Você entendeu isso? Intuição é aquela coisa que surge do nada. Você já teve essa experiência, ainda que poucas, mas eu creio que todos tiveram. Sabe aquela situação quando todo mundo diz assim, não vai dar certo isso, e dentro de você, você diz, não vai dar certo. E contra tudo e contra todos você vai em frente e deu certo. E todo mundo que disse que dava errado, se deu mal. Isso é a intuição do Espírito, vem de repente. Ou então o oposto, todo mundo diz, vai, 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 e você dentro de você, você diz,
Você até chega a dizer, tem alguma coisa aqui dentro de mim. Isso é o teu espírito que está vivo. Porque você é crente, o Espírito Santo está em você. Deus está te direcionando pela intuição do Espírito. Aí você não vai, e todo mundo se lamenta, e depois vai dar um prejuízo tremendo, e as pessoas vão dizer, poxa, você estava certo em não me ouvir. A intuição do Espírito é aquela coisa bem íntima, interior, bem profunda, bem sutil, que não é processada na mente, não passa pela alma. É o Espírito mesmo tomando a condução da vida e emitindo os seus sinais. A outra função do Espírito é a comunhão, que Jesus já baseou lá em João 4. Se adora a Deus em Espírito e em verdade. Não se preocupe quando for orar, adorar, buscar a Deus com sentimentos. Esqueça disso. Porque se adora a Deus em Espírito e em verdade. É a verdade da palavra e a realidade do teu espírito humano, a parte mais nobre de Deus na tua vida, criada por Ele. Se adora em Espírito, porque a função primária do nosso espírito humano é a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Nossa comunhão é santa. O amor que sentimos uns pelos outros é santo, vem do Espírito de Deus que está no nosso espírito humano e que derramou em nossos corações. Está lá em Romanos 5. Ora, a esperança não nos confunde, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi enviado. O Espírito Santo derramou o amor dele em teu coração. Portanto, quando você ama as pessoas, tem comunhão com Deus e com os outros, você faz isso pela virtude do amor de Deus. E tudo isso são realidades espirituais, plenamente espirituais. Então, quando for ter comunhão com Deus, não se preocupe com sentimentos, se preocupa com o amor. Porque o amor, irmãos, é o dom maior. Porque Deus é amor. E Deus está em nosso espírito. Porque o Espírito Santo derramou o amor dele em nosso coração. E coração é a parte do espírito que se conecta com a nossa alma. E o resultado vai ser uma alma libertada da usurpação do governo. Uma alma captada e alinhada com a sua função apenas de usar o corpo como expressão da glória de Deus em teu coração.